Olá, o Espaço Livre de hoje é sobre poluição sonora. O nosso convidado é o engenheiro especialista em acústica, Davi Ackerman. A poluição sonora já é considerada uma questão de saúde pública. O Programa de Silêncio Urbano da Prefeitura, o PSIL, fiscaliza a poluição sonora em bares, boates, restaurantes, salões de festas, templos religiosos, obras e indústrias. A atuação do PSIL é baseada em duas leis, a da 1 hora e a do ruído. A primeira determina que bares e restaurantes têm de ter isolamento acústico, estacionamento e segurança para funcionarem a partir da 1 hora da manhã. A lei do ruído controla os decibéis emitidos por obras e pelos estabelecimentos e a qualquer hora do dia. E a lei do zoneamento, que define os limites de ruído. Vamos ver quais são estes limites. Roda o VT, por favor. Nas zonas residenciais, o limite é de 50 decibéis, entre 7 e 22 horas. Daí em diante, até às 7 horas, o limite cai para 45 decibéis. Nas zonas mistas, o limite é de 55 a 65 decibéis, dependendo da região, das 7 às 22 horas. Das 22 às 7, é de 45 a 55 decibéis. Nas zonas industriais, o limite é de 65 a 70 decibéis, das 7 às 22 horas. Das 22 às 7 horas, o limite fica entre 55 e 60 decibéis. Estamos com o engenheiro especialista em acústica, Davi Ackerman, a quem a TV Câmara agradece pela presença. Vamos começar a entrevista falando sobre os limites de decibéis. Seja bem-vindo. Davi, por que a poluição sonora se tornou uma questão de saúde pública? Porque nas grandes cidades, o ruído urbano nas grandes cidades, grandes metrópoles, ele cresceu muito nos últimos anos devido ao crescimento das cidades e sabedora disso, a Organização Mundial de Saúde, conhecedora desse problema, ela investiu em pesquisas a respeito e descobriu-se que as pessoas entram em estado de diversas doenças do sistema cardiovascular, doenças de estresse, doenças decorrentes da perda do sono. E então a própria Organização Mundial de Saúde, ela considera que o ruído é um problema de saúde pública. Se a gente falar em cidade, em questão de saúde pública, qual o patamar atual? O patamar atual da cidade de São Paulo? Isso. O patamar da cidade de São Paulo é zero, eu diria, porque não existe política pública de gestão de ruído na cidade de São Paulo. E o que nós precisaríamos, então, praticamente? Olha, precisa começar de um princípio e eu acho que a melhor coisa é se inspirar nos modelos das cidades europeias mais evoluídas, mais desenvolvidas e mais aculturadas, que já estão sensibilizadas e trabalhando nesse assunto há mais de 30 anos. Ou seja, de um modo prático, do ponto de vista prático, qual a lição de casa, então, que devemos fazer em questão a questão de política pública? Lição de casa, primeiro, estabelecer estratégias, mapas estratégicos de ruído. É uma ferramenta muito moderna e onde você tem condições de mapear cidades inteiras. Na Europa, todas as grandes cidades acima de 250 mil habitantes, elas são obrigadas, por uma legislação, a Diretiva Europeia de 2002, elas são obrigadas a terem os seus mapas de ruído feitos em um prazo de 5 anos e estabelecerem planos de ação para a gestão desse ruído. Ou seja, podemos dizer então que a cidade está doente, né? Enfim, quais são os efeitos que a poluição sonora pode causar na qualidade de vida? Com certeza a cidade está doente e é uma doença em que a população não se dá conta, porque o ruído, é dito que o ruído ele mata silenciosamente. E o que fazer? Estabelecer uma política pública de gestão de ruído,
imediatamente. É urgente, a cidade precisa disso e precisa tomar consciência disso o mais urgente possível. Quais iniciativas que foram adotadas em outros países que o senhor conheça, enfim, que possa nos ajudar diante dessa nossa realidade? Sim, como eu falei antes, em 2002, o Parlamento Europeu deliberou uma diretiva europeia, que eu trouxe um exemplar aqui para deixar aqui com vocês, onde estabeleceu-se regras, prazos de 5 anos para todas as grandes cidades efetuarem os seus mapeamentos e seus respectivos planos de ação para a gestão de ruídos, tanto de gestão dos ruídos excessivos, como preservação de áreas silenciosas para que não sejam agravados as questões de ruído nas áreas silenciosas. Agora, a curto prazo, Davi, o que pode ser feito, então? A curto prazo, temos que pensar em legislação e vontade política de executar um plano de gestão de ruído para a cidade. Basicamente seria isso. Isso associado a um mapa de ruído que é um dispositivo relativamente fácil, não muito oneroso e deveria ser implantado para a cidade com urgência. Tá certo. Bom, inclusive, né, a primeira conferência municipal sobre ruído, vibração e perturbação sonora foi aqui na Câmara, nos dias 28, 29 e 30 de abril. Organizada pelo vereador Andréa Matarazzo, do PSDB, a conferência é um marco no combate à poluição sonora na cidade, porque reuniu o poder público, especialistas e representantes da construção civil. A reportagem é de Natália Manginelli. Vamos ver. Automóveis para lá, para cá, buzinas, construções, som alto, vida noturna agitada. A cidade que não para já foi chamada de Pauliceia Desvairada por Mário de Andrade. E é uma gigante também no barulho que produz. Você sabia que o excesso de ruído pode causar uma série de problemas de saúde, como doenças cardiovasculares, insônia, pressão alta e até depressão? Não sabia. Talvez a pressão, sim, porque eu acho que a pessoa fica mais nervosa por causa disso, né? Mas problema, assim, cardiológico, eu não sabia. Desde uma perturbação, irritação, depressão pode estar envolvido, como sintomas cardiovasculares, né? Pressão alta, por exemplo. Você tem uma gama, né, de sinais e sintomas que podem ser decorrentes, né, da exposição ao ruído urbano. A OMS já considera a poluição sonora questão de saúde pública. O problema afeta bastante os paulistanos. No ano passado, a perturbação ao silêncio foi a terceira reclamação mais recorrente na ouvidoria do município. Às vezes passa perto das casas da gente, até os vidros, né, trincam, né, de tanto barulho muito forte. Especialistas apontam que uma das medidas que São Paulo deveria adotar é a elaboração de um mapa do ruído na cidade. A iniciativa está prevista na revisão do plano diretor. O mapeamento do ruído é você fazer uma escala do barulho em cada uma das regiões da cidade. Bom, você poder saber, primeiro, em que pé estão as coisas, que medidas podem ser tomadas, o que você pode cobrar da prefeitura e controlar para evitar que ele saia de controle, que o ruído saia de controle naquelas regiões. O mapa do ruído já existe por lei em todas as cidades da União Europeia com mais de 250 mil habitantes. Almada, a sexta cidade mais populosa de Portugal, era uma das mais barulhentas do continente. A cidade fez um mapa do ruído em 2001. Depois investiu na mobilidade urbana, priorizando o transporte coletivo e construiu ciclovias. O volume da pressão sonora da cidade foi reduzido em quase 8 decibéis.
Portanto, nós tentamos diversificar as opções de transporte do nosso sistema de mobilidade, criando mais alternativas em matéria de transporte coletivo, em matéria dos chamados modos suaves, que é andar a pé, bicicleta, transformarmos algumas áreas urbanas, requalificando o espaço público, criando áreas só para peões, só para bicicletas. E com isso, de facto, nós conseguimos melhorar a paisagem acústica da Almada. 17 projetos de lei sobre ruídos tramitam na Câmara, como diretrizes que vão desde aparelhos anti-ruído para fábricas, proibição de bailes funk, até horários para funcionamento de bares. Nós precisamos identificar, fazer um trabalho junto à população e junto àquela pessoa que causa esse ruído. Então, é muito importante detectar, mesmo porque nós teríamos também, paralelamente, instrumentos para reprimir, no caso da continuidade, da manutenção desses ruídos, da manutenção da poluição sonora, uma condição também de autuação por parte da Prefeitura. O ser humano suporta até 80 decibéis a cada 8 horas. Para registrar o barulho na região central da cidade, este medidor de ruídos foi colocado na frente da Câmara Municipal. O nível de pressão sonora chegou a 70 decibéis. Aqui, informa a Associação Brasileira de Normas Técnicas, o aceitável é no máximo 55 decibéis. Quem passa por aqui, reclama. É muito barulho. É barulho de automóvel, é barulho de helicóptero, de reportagem, é barulho de rádio, de carro, enfim. É infernal. Estamos aqui com o engenheiro e especialista em acústica, Davi Ackerman. Falamos que o Programa de Silêncio Urbano, o PSIL, combate a poluição sonora com a fiscalização em bares, boates, restaurantes, salões de festas, templos religiosos, obras e indústrias. Destacamos também os limites de decibéis determinados pela lei de zoneamento. Agora vamos apresentar um levantamento feito sobre reclamações no ano passado pelo engenheiro Flávio Gigliardi, do PSIL. Vamos ver o VT. O PSIL registrou 30.176 telefonemas de reclamação no ano passado, quase 83 por dia, ou 3,4 por hora. Uma de cada 10 reclamações foi do bairro de Pinheiros, um reduto tradicional de bares e restaurantes da cidade. Depois, e pela ordem, os bairros com o maior número de reclamações foram Vila Madalena, Sé, Vila Mariana e Ipiranga. Bares foram responsáveis por 59% das reclamações, igrejas 11% e obras 9%. As reclamações podem ser feitas pelo telefone 156 ou pelo saque ou nas subprefeituras. É importante que o reclamante informe o endereço completo do estabelecimento, o tipo de atividade dele e o horário de maior incidência do barulho incômodo. O reclamante tem de informar nome completo, endereço e telefone. Mas será que os ruídos de bares, igrejas e restaurantes, pela repetição, podem ser listados entre os mais danosos à saúde humana, Davi? Não, de maneira nenhuma. Esse é o grande equívoco que está se fazendo na cidade de São Paulo. O tratamento com o ruído urbano está sendo feito de uma forma antiquada e ultrapassada. Segundo pesquisas, o maior vilão do ruído urbano não é o chamado ruído de vizinhança, ruídos localizados de bares, restaurantes e casas noturnas. Claro que esses ruídos necessitam também de fiscalização e controle, mas o grande vilão do ruído urbano na cidade é o ruído proveniente do tráfego urbano de veículos. E este ruído não sofre qualquer fiscalização e monitoramento. Mesmo como nós vimos o senhor na reportagem falando sobre os pancadões, aqueles aparelhos de som nos carros automotivos, que realmente parece que vai quebrar os vidros dos apartamentos das residências, né? Sim, esses ruídos também enquadram-se nos ruídos chamados ruídos de vizinhança. São fontes pontuais de ruído, de onde atingem uma pequena parte da população, mas a grande parte da população é atingida pelo ruído do tráfego urbano e a população não tem consciência disso, mas exposta a esse ruído
excessivo do tráfego urbano, ela está correndo sério risco em sua saúde. Eu tenho aqui uma frase emblemática para citar do dirigente da Organização Mundial de Saúde, que cuida do Programa de Saúde Ambiental, e ele diz o seguinte, que sem um enquadramento político adequado, uma legislação adequada, aplicação e execução adequadas, é impossível manter um programa de gestão de ruídos bem sucedido. Legal. Inclusive, a questão da poluição sonora, mais os efeitos causados por ela, as pessoas são silenciosos. Por isso, a poluição sonora é ainda mais perigosa, como o vereador Gilberto Natalini alerta em entrevista à repórter Carol Câmara. Vamos ver. Qual é o efeito da poluição sonora aqui de São Paulo na vida dos paulistanos? Que tipo de problema pode ocasionar? O efeito é muito violento, é muito ruim, é um efeito silencioso, né? Embora seja poluição sonora, o efeito sobre a saúde humana, a saúde física e a saúde mental é silencioso, é gradativo, lento e silencioso. A pessoa não percebe que está sendo afetado, percebe o incômodo do ruído, né? Existe um ruído difuso na cidade, que é o ruído do trânsito, o ruído difuso, e existe o ruído agudo, que são as obras, os bares barulhentos, enfim, toda a convivência da vizinhança, às vezes muita coisa de vizinho, às vezes incomoda uns aos outros. Então, São Paulo é uma cidade muito barulhenta, os decibéis são acima do que o ouvido humano pode suportar, isso causa na pessoa transtornos físicos, que é hipoacusia, né, diminuição da surdez, né, vagarosamente a pessoa vai perdendo a audição, e também causa, obviamente, transtornos psíquicos, né? Por exemplo, uma pessoa que mora próximo a uma avenida barulhenta, ela às vezes não consegue dormir. Ela dorme, muitas vezes se acostuma, outras vezes não, né? O barulho é tão grande que a pessoa não consegue dormir. Então, isso causa na pessoa um transtorno psicológico, uma estafa, um cansaço e mesmo distúrbios psíquicos causados pelo ruído. Tema para refletirmos então, né? O Espaço Livre de hoje fica por aqui. Agradecemos a presença do Davi Ackerman, obrigado aqui pela presença no Espaço Livre, e voltaremos a falar do assunto que é tema de grande interesse público em breve. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.